Sabe o que faz do mandarim uma das línguas mais fascinantes do mundo? Nessa análise, a gente vai explorar justamente isso, os fundamentos desse idioma e a cultura riquíssima que existe por trás dele. Para começar, vamos pensar num número. Um número que impressiona. 1 bilhão. E olha, não é um número qualquer, não. Ele já dá a real dimensão da importância do mandarim no mundo. É isso mesmo. 1 bilhão de pessoas falam mandarim. É o idioma com o maior número de falantes nativos no planeta. E a influência dele, claro, vai muito além da China. Hoje em dia, saber o básico que seja já é uma ferramenta de comunicação super poderosa. Tá, mas com tanta gente falando, o que será que torna o mandarim tão diferente? A resposta está em algumas características bem únicas, que nos parecem muito com o que a gente está acostumado no português. Basicamente, o mandarim se apoia em três grandes pilares. O primeiro são os tons, ou seja, a entonação da voz muda completamente o significado da palavra. Depois vem os caracteres, que são a escrita deles e representam ideias. E por último, o pinyin, que é uma mão na roda porque usa o nosso alfabeto para a gente conseguir ler os sons. Vamos mergulhar então no primeiro segredo, os tons. E essa parte, para quem fala português, pode ser um baita desafio no começo. Porque aqui, o jeito que se fala uma sílaba é tão importante quanto a sílaba em si. É o que se chama de língua tonal. Na prática, isso quer dizer que a musiquinha que a voz faz ao pronunciar uma sílaba, ela é parte essencial do significado. Em outras palavras, o como se fala é tão fundamental quanto o que se fala. O mandarim tem 4 tons principais. E para entender o impacto disso, olha só este exemplo. A sílaba ma. Se a gente fala ma com um tom reto e alto, significa mãe. Se fala ma subindo o tom, vira cânhamo. Com tom que desce e sobe, ma é cavalo. E se for um tom seco, para baixo, ma significa repreender. É incrível. Uma única sílaba, 4 mundos de significado. Beleza, já entendemos os sons. Agora, como é que se escreve isso? A escrita chinesa é super interessante. Ela usa 2 sistemas que funcionam em conjunto: os famosos caracteres e o pinyin. De um lado tem os caracteres, que em chinês se chamam hanzi. Eles não representam só um som, eles representam uma ideia inteira, um conceito. E do outro lado, para dar uma ajuda, tem o pinyin. Ele basicamente traduz os sons desses caracteres para as letras do alfabeto que a gente já conhece. Vamos ver na prática com 3 caracteres bem básicos. Primeiro, ren, que se pronuncia ren e significa pessoa. E olha só, parece mesmo uma pessoa andando, né? Depois tem da, que significa grande, como uma pessoa de braços bem abertos. E por fim, xiao, que é pequeno. Essa é a mágica. Às vezes, o próprio desenho do caractere já dá uma pista do que ele significa. Mas olha, aprender mandarim não é só sobre dominar tons e caracteres. É muito mais que isso. É como ter uma chave para abrir uma porta e espiar uma das civilizações mais antigas do mundo. Porque no caso da China, língua e cultura estão totalmente amarradas. A língua chinesa é praticamente um espelho de mais de 5.000 anos de história. Dá para sentir nela a passagem do tempo, desde as antigas dinastias, que a gente lembra pela Grande Muralha, até chegar nas metrópoles supermodernas de hoje em dia. E certos valores culturais, como o profundo respeito pela família, a busca pela harmonia social, tudo isso está dentro da língua. Quer um exemplo prático? Em mandarim, não existe uma palavra só para tio. Tem uma palavra para o tio por parte de mãe e outra para o tio por parte de pai. Isso já mostra o peso que a estrutura familiar tem no idioma. Isso fica ainda mais nítido nas expressões idiomáticas, os changyu ou shenyu. São umas frases bem curtinhas, sempre com 4 caracteres que carregam uma história inteira, uma lição de moral. É como se fossem pequenas pílulas de sabedoria, história e filosofia. Bom, agora que a gente já pegou a ideia geral e viu essa ligação forte com a cultura, que tal colocar a mão na massa? Ver algumas frases práticas é a melhor forma de começar a sentir o idioma de verdade. Vamos lá, 4 frases essenciais. Para falar olá, se diz ni hao ou ni hao. Para agradecer, xie xie, xie xie. A resposta de nada é bukachi, bukachi. E para dar tchau, se fala zaijian, zaijian, que curiosamente significa algo como nos vemos de novo. Aprender essas primeiras palavrinhas é só o começo de uma jornada. É o primeiro passo que pode abrir um mundo de possibilidades. Imagina poder viajar pela China, entender de verdade uma cultura de milênios, ou até mesmo dar um gás na carreira num mundo cada vez mais conectado.
Porque, no fim das contas, é isso. Aprender um idioma como o mandarim não é só um exercício de memória. É sobre ganhar um novo par de óculos para enxergar o mundo, um novo jeito de pensar. E fica a reflexão: que tipo de sabedoria uma língua nova pode revelar para a gente?